Apaixonei-me por um médico. Tinha a pele clara, era bonito, tinha a cintura fina e as pernas longas. Para além de ser homem e não me poder dar um filho, não tinha defeitos. Eu perseguia-o com todas as minhas forças, chamando-lhe querido todos os dias. Mas, ao fim de um ano, ainda não conseguia conquistá-lo. Frustrada, segui a liderança do meu pai e fui a um encontro às cegas. Mas o Mateus arrastou-me do restaurante para a casa dele, depois prendeu-me ao colo e beijou-me até eu chorar. Ele disse com voz grave: "Não disseste que querias dormir comigo? Vamos tentar, está bem." 1. Cólicas abdominais irradiante para as costas. Sem dores de cabeça ou aperto no peito. Sente mais algum desconforto? Apertei a barriga e gritei. Dói. Dói-me a barriga. Dr. Mateus, apalpe e veja se tenho cancro ou algo do género. O médico de óculos de aros dourados lançou-me um olhar vazio. Acabou de pressionar o abdômen inferior esquerdo. Eu, silenciosamente, movi a mão do abdômen superior direito para o inferior esquerdo. Com base nos seus sintomas, é mais provável que haja cálculos renais. Sugiro que procure o Departamento de Medicina Interna para uma tomografia computadorizada. Cancelarei a sua consulta primeiro. Sentei-me rapidamente e segurei a mão do médico. Vá lá, Dr. Mateus, não me pode simplesmente dar uma vista de olhos. O Mateus fechou os olhos, acariciou-me graciosamente a pata e falou com um sorriso. Sr. Lucas, estou no Departamento de Psicologia. Com estrondo, fui impiedosamente expulso. Olhei para a porta fechada e sorri, dando uma cabeçada no maxilar superior. TSK, até a forma como ele expulsava as pessoas era tão bonita. Olá, Sr. Lucas, o senhor está aqui outra vez. Se bem me lembro, é a 30ª vez que vê o Dr. Mateus. A Sofia, a jovem enfermeira que passava, viu-me, tendo sido mandada embora, e cumprimentou-me provocatoriamente. Encostei-me à parede, com os braços cruzados de forma pretensiosa, e arqueei uma sobrancelha. Errado, pela 32ª vez. A Sofia fez um sinal de positivo com o polegar. Excelente. Da última vez foi epilepsia, e da anterior foi raiva. Que sintomas está a inventar desta vez? Disse-lhe com um aceno, irritado. Vai, continua com a tua vida. A Sofia fez uma careta, um gesto de alegria e saiu a correr. Sorri e acenei com a cabeça, depois peguei no telemóvel e abri o chat do Mateus. Dr. Mateus, para agradecer o trabalho de me atender, pedi papas de marisco e sopa de pato velho do restaurante Y para o almoço. Serão entregues dentro de meia hora. Lembre-se de os comer. Digitei descaradamente o último til, cumprimentei as enfermeiras da estação e saí do hospital a sentir-me muito bem. Nessa noite, arrastei-me para a cama com um chupa-chupa na boca e verifiquei o telemóvel, apenas para descobrir que a Sofia tinha tirado uma fotografia a si própria com o almoço luxuoso que eu tinha pedido ao Mateus e publicado nos seus momentos WeChat. O Dr. Mateus estava em reunião e não teve tempo para comer. Obrigada pelo miminho. Com um estalido, esmaguei o chupa-chupa na boca. 2. Apaixonei-me pelo Mateus no momento em que o vi. Eu costumava achar que todas aquelas histórias parvas de amor à primeira vista dos homens eram uma treta, nada mais do que o desejo de mamas grandes e um rabo bonito. Mas depois de ver o Mateus, banhado pelo sol, não o consegui mesmo esquecer. Nos meus 27 anos, esta foi a primeira vez que senti uma sensação tão vibrante no coração. Assim, no último ano, tenho flertado com o Mateus sempre que possível. É um osso duro de roer. Demorei 6 meses a conseguir o WeChat, e agora ainda estou presa na fase de simplesmente convidar alguém para jantar. Esqueça convidar alguém, eu nem sequer segurei a mão da pessoa. Mastiguei o doce de frustração e afundei-me nas cobertas. No dia seguinte, perto do meio-dia, fui eu própria ao restaurante Y. Ei, o que te traz aqui, Lucas? Ou na sala privada, como sempre. O dono cumprimentou-me com um sorriso. Acenei com a mão. Não, obrigada. Dê-me apenas as papas de marisco mais caras e uma tigela de sopa de peixe. Embrulho-os numa bolsa térmica e eu levo-os para a viagem. Levar. O dono coçou a cabeça timidamente. Oh, Lucas, é só um pequeno problema. Basta ligar e com certeza entregamos à sua porta. Para que dar-se ao trabalho de vir pessoalmente? Soltei um suspiro de escárnio e bati com as costas da mão direita na palma da mão esquerda. Não sabe, o meu bebê é tão mimado. Não come a não ser que lhe leve comida. Ontem, até fez birra e deu tudo o que eu pedi a outra pessoa. Bem, o que posso fazer? Vou mimá-lo. O chefe deu-lhe uma palmada na coxa, entendendo. Então é para a patroa. Espere, vou mandar a cozinha resolver isto rapidamente. Meia hora depois, enfiei uma mão no bolso, a outra carregando a lancheira, trauteando uma canção enquanto subia as escadas com familiaridade para ir ao encontro do meu bebê. Mas antes que o pudesse ver, a rua foi bloqueada por uma grande multidão. Ei, com licença, abram caminho, abram caminho.
Finalmente espremi-me para a frente, apenas para encontrar um homem de meia idade a segurar uma mulher com uma faca. Mateus colocou-se à frente de toda a equipa médica e disse-lhe severamente para se calmar. TSK, como é que ainda pode haver disputas médicas hoje em dia? Como poderia colocar o meu bebê em perigo? Claro que não. Assim, empurrei todos para o lado silenciosamente, corri para junto do agressor, peguei na faca, larguei a rapariga e dei-lhe pontapés com força. Com algumas exclamações, o bandido foi expulso, e os seguranças, em alerta máximo, rapidamente o contiveram. Ei, pronto. Lucas. Estremeci ao som repentino do meu nome completo a ser chamado. O Mateus caminhou até mim, com uma carranca no rosto enquanto me agarrava o braço. Tinha acabado de ser cortado pelo bandido, e o sangue ainda me jorrava do braço. Vais morrer. És um desmiolado. Não sabes o quão perigoso isso é. Ai, o coelhinho branco estava a ficar ansioso, ou estava preocupado comigo. Funcionou. Baixei as pestanas e franzi os lábios. Foste mau comigo, e eu magoei-me enquanto me sacrificava por outra pessoa, e ainda és mau comigo. Fingi pena, descaradamente. O Mateus franziu o sobrolho e encarou-me. Eu não ousaria ser mau contigo. És tão poderoso. Soltou a minha mão e virou-se. Fiquei ali, a contar os segundos em silêncio. De facto, depois de dar alguns passos, voltou, carrancudo e sem dizer nada, levando-me para a sala de tratamento. 3. Sibilo, dor, 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 dor. Embora Mateus fosse psiquiatra, era também rápido e implacável no tratamento de ferimentos. No meio dos meus uivos, o Mateus terminou os pontos na perfeição. Permaneceu carrancudo, ignorando-me. Era claro que ele ainda estava zangado. Um bom homem, sempre que a sua parceira está zangada, admite a sua culpa, independentemente de ter feito algo de errado. Coloquei a minha mão nas costas da mão dele, que estava a organizar os mantimentos médicos, e afaguei-a com a quantidade perfeita de tempo e pressão, conseguindo o equilíbrio perfeito entre a calma e a agressividade. Estava enganado. Não serei tão imprudente da próxima vez. Não me ignore, ok. O Mateus lançou-me finalmente um olhar nada amigável. Depois de arrumar as suas coisas rapidamente, voltou ao seu comportamento gentil de sempre, mas a sua voz manteve-se calma. Senhor Lucas, não molhe a ferida. Lembre-se de vir mudar o penso nos próximos dias. Aqui está a conta. Digitalize o código, pague e pode ir embora. Ah. Não, vim trazer-te papas. As minhas papas. Porra, onde está o meu mingau? Corri para o átrio mesmo a tempo de ver a equipa de limpeza a limpar os últimos detritos derramados no chão. No caixote do lixo ali perto estava o saco térmico do restaurante Y, que eu vinha cuidando o tempo todo. Devo ter-me esquecido de verificar o almanaque antes de sair hoje, simplesmente não é auspicioso. 4. Sofia, não me culpo por não a ter avisado. Não há futuro em gostar de mim. Apoiei a cabeça numa das mãos, com o olhar vazio. Eu, o teu irmão, vou passar a vida inteira com o Dr. Mateus. Não me vou apaixonar por mais ninguém. Sofia aplicou o medicamento e revirou os olhos silenciosamente. Acorda, gay. Já foste colocado na lista negra de todas as mulheres do nosso departamento. Quem seria tão tolo ao ponto de gostar de ti? Desabei na mesa, frustrado, batendo com a cabeça em confusão. Então por que é que o Mateus não veio aplicar o meu medicamento desde esse dia? Não vejo o meu amor há 5 dias. Entraste mesmo de fininho. Sofia bufou, irritada, e guardou o medicamento. O nosso Dr. Mateus é incrivelmente ocupado. Achas que toda a gente é tão preguiçosa como tu? Além disso, o Dr. Mateus tem tantos pretendentes, tanto homens como mulheres. Ainda tens de esperar na fila. Estendi a mão e dei um estalo na cabeça da Sofia, rasgando acidentalmente a ferida e fazendo-me gritar de dor. Como é que estas vadias safadas aí fora se podem comparar a mim? São tão bonitas como eu. São tão ricas como eu. São tão boas para o teu Dr. Mateus. Estás a ser tão ingrata. Bebeste as papas que eu dei ao Mateus, e eu ainda nem te superei. Sofia fez uma careta e, depois de terminar o seu trabalho, apoiou o queixo nas mãos, com uma expressão de coscovilheira no rosto. Ei, a sério, és bonita e bem dotada, por isso deves ter muitas amigas por perto. O que gostas no nosso Dr. Mateus? A aparência dele. O corpo dele. Acenei com o dedo à frente do rosto dela. Superficial, sou do tipo que só olha para rostos. Deve ser o seu caráter nobre e espírito puro que me atraíram. Mas, por outro lado, também me sinto atraída pelo corpo do Dr. Mateus. Se pudesse dormir com ele, faria qualquer coisa. Posso ser inexperiente, mas sou muito gentil com as mulheres, por isso a experiência será certamente ótima. Ele vai certamente gostar. TSK, que cara é essa? Estás a fazer caretas. Estás a gozar comigo por ser virgem. Qual é o problema em ser virgem? Isso significa que sou virgem. Estou destinada a amar apenas a ti, Dr. Mateus, para o resto da minha vida.
As insinuações de Sofia foram infrutíferas, e cobriu o rosto com as mãos em sinal de pesar, enterrando-se como uma avestruz. Foi então que percebi que algo estava subtilmente errado. Meu Deus, será que... Virei a cabeça rigidamente. Mateus estava parado à porta, com as mãos nos bolsos, o rosto inexpressivo. Olhamo-nos em silêncio durante 5 ou 6 segundos. Parece que o ferimento do Sr. Lucas está a cicatrizar bem. Ele está de bom humor. Não precisa de voltar amanhã. Mateus virou-se e saiu, batendo com a porta. A camarada Sofia riu-se ao meu lado como um ganso. Nunca odiei tanto a minha própria falta de jeito. Provavelmente vou falhar todos os pontos que acumulei no último ano e até posso ser rotulada de pervertida. Estou pronta para me enforcar no hospital neste momento. 5. Depois de terminar um monte de trabalho na empresa, cheguei a casa e atirei-me para o sofá, de pernas cruzadas, procurando no meu tablet 10 melhores presentes para médicos. Precisava de fazer algo para salvar a minha imagem precária. As flores não funcionariam. O Mateus não é uma menina delicada. Isso é muito vulgar. Dar itens caros também não funcionaria. O Mateus veria que o dinheiro não vale nada e pensaria que me estou a exibir. Uma faixa? Dar uma faixa a alguém que se está a curtaju é simplesmente estúpido. Uma caneta? Esta não é má. Mostra cultura. Preciso de reservar tempo para encomendar um artigo pessoal que seja discreto, luxuoso e, ainda assim, tenha substância. Quando estava a pensar nisso, um trovão irrompeu lá fora. O tempo parecia estar a entrar na menopausa. Estava sol esta manhã e agora estava prestes a chover intensamente. De repente, uma inspiração atingiu-me. O Mateus não deve ter trazido um guarda-chuva. Saltei imediatamente do sofá, fui para o quarto, desenterrei um casaco preto comprido de uma pilha de roupa, vesti-o, peguei num guarda-chuva e saí. Quando conduzi para o hospital, foi logo depois de sair do trabalho. Menos de 10 minutos depois, vi o Mateus. Ei, aqui. Antes que eu pudesse terminar a frase, o Mateus tirou agilmente um guarda-chuva da mala e abriu. Os meus braços acenando congelaram no ar. Que coincidência! O Dr. Mateus também trouxe um guarda-chuva. Ele assentiu. A previsão meteorológica dizia que ia chover hoje. Eu congelei. Bem, foi tudo em vão. O Mateus olhou-me de cima a baixo, franzindo ligeiramente a testa. Por que está aqui a esta hora? Sente-se mal. Suspirei melancolicamente, vim levar o meu coelhinho branco para casa. Estava preocupada que ele se molhasse. Acontece que ele é bem capaz e não precisa da minha ajuda. O Mateus olhou para mim com uma cara de idiota, parecendo conter-se várias vezes. Olhei em redor e, com o guarda-chuva na mão, caminhei até uma mãe com o filho a abrigar-se da chuva. Fiz uma vénia educada e entreguei-lhe o guarda-chuva. Aceitei graciosamente os agradecimentos e voltei para junto de Mateus, com as mãos nos bolsos. Dr. Mateus, não tenho guarda-chuva e preciso de boleia para casa. Pode dar-me boleia? Mateus. Mesmo com a sua expressão indescritível, sorri e aguardei a sua resposta. Passado um bocado, o seu guarda-chuva inclinou-se, cobrindo-me. Vamos. Espere. Gritei para o Mateus, que estava prestes a entrar na chuva. Olhou-me com um toque de confusão. Rapidamente tirei o casaco e cobri-o com força, apertando a sua mão enquanto ela tentava resistir. Assim, arranquei-lhe o guarda-chuva da mão. Está a ficar mais frio agora, e está a chover e úmido. Não me sabia agasalhar. E se me constipar? Mateus pareceu atordoado por um momento, com a boca ligeiramente aberta, em silêncio. Aproveitei a oportunidade para passar o meu braço à volta do dele, quase o carregando enquanto caminhávamos na chuva romântica. 6. Eu tinha tudo planeado. Quando descêssemos, convidá-lo-ia a entrar como sinal de gratidão e deixá-lo-ia experimentar um pouco do meu vinho tão apreciado. Quando o tempo estivesse perfeito, eu confessava o meu amor e talvez até ganhasse alguns beijos e abraços. Melhor ainda, falo-ia passar a noite. Se não se opusesse, poderíamos oficializar a situação e trazê-lo para casa para o Ano Novo Chinês, daqui a 2 meses. Não podia ser mais lógico. Senti-me secretamente encantada. Logo, o carro parou lá embaixo. Soltei o cinto de segurança e sorri. Muito obrigada, Dr. Mateus. Que tal? Está a ficar tarde, devias ir para casa. Eu. Que tal vires à minha casa? Ainda é cedo e tenho uma coleção. Mateus abanou a cabeça. Não, ainda tenho alguns papéis para ler. Bem, a história toda terminou no início. Continuei, sem desistir. Então, estás livre amanhã à noite? Convido-te para jantar. As pontas dos dedos de Mateus curvaram-se ligeiramente em torno do volante. Esperei ansiosamente pela sua resposta, mas, depois de uma longa pausa, ouvi finalmente, não. Perdi a paciência imediatamente, a cabeça e os ombros descaíram. Este coelhinho branco é realmente difícil de mastigar.
Não só não roí muito pelo, como parti vários dentes. Mas, pouco tempo depois, ouvi Mateus murmurar uma explicação. Amanhã, teremos um jantar de departamento. Olhei para cima de repente, mas ele desviou imediatamente o olhar, embora eu ainda conseguisse vislumbrar a emoção elusiva no canto dos seus olhos. O meu humor, que tinha acabado de atingir o fundo do poço, voltou instantaneamente às alturas. Ei, existe uma hipótese. Os jantares têm sempre de ser bebidos, e quando bebem, têm de fazer sexo. Arg, a verdade vem ao de cima quando estão bêbados. Amanhã vou buscá-lo à hora marcada, levá-lo a casa e perguntar-lhe o que pensa de mim. Se ele se sentir bem, vou levá-lo enquanto estiver bêbado e depois dizer que foi ele quem tomou a iniciativa. Não seria mais lógico? Estava visivelmente feliz e, com um sorriso maroto, disse as boas noites ao Mateus. Não vou levar o seu casaco. Vista-o, virei buscá-lo quando tiver tempo. Fechei a porta do carro alegremente e fiquei a vê-lo afastar-se da chuva antes de regressar a casa. 7. Na noite seguinte, verifiquei as horas pela 20ª vez e abri o chat da Sofia pela 30ª vez. A mensagem que eu tinha enviado 5 minutos antes ainda lá estava, quase pronto, algum progresso. Esta maldita miúda não responde há séculos. Talvez ela tenha bebido e se tenha esquecido de mim. TSK, é melhor ir esperar. Não se podia confiar na Sofia, por isso peguei imediatamente nas chaves do carro e preparei-me para ir embora. Eu estava a calçar os sapatos quando recebi a mensagem dela. Está quase a acabar, o Dr. Mateus também está quase. Venha depressa. Curvei os lábios e digitei rapidamente, dá-lhe mais uns copos e deixa-o meio bêbado. Cantarolando uma pequena canção, corri para o local do jantar o mais rápido que pude. Cheguei a borrifar o meu perfume 2 vezes ao sair do carro e caminhei confiante para o lobby do hotel. Uau, que coincidência, vocês estão a jantar aqui. Cumprimentei todos com um olhar de surpresa. O Mateus já tinha ido ao departamento tantas vezes que eu já o conhecia. Todos à mesa estavam completamente bêbados. Sofia afundara-se na cadeira. Os poucos que ainda estavam conscientes conseguiram acenar-me. Encontrei o Mateus curvado sobre a mesa, ao canto, com a cabeça apoiada no cotovelo, os olhos turvos e lacrimejantes, a olhar para mim através do vidro. Nesse momento, o mundo ficou em silêncio e, para além dele, o céu e a terra estavam sem cor. O Mateus bêbado era realmente devastador para mim. Chamei o empregado para pagar a conta, pedindo que acrescentassem mais por qualquer alimento que não tivessem comido, debitando tudo na minha conta. Assim, no meio de uma enxurrada de elogios ao Lucas é incrível, ajudei o Mateus a sair. Mateus embriagado estava surpreendentemente dócil, completamente inerte e alheio a tudo o que fazia. Ajudei-o a sentar-se no lugar do passageiro, coloquei o cinto de segurança e acariciei-lhe delicadamente o rosto. Finalmente, apanhei-te. 8. Mateus estava tão bêbado que adormeceu. Finalmente acordei-o e perguntei-lhe o seu endereço. Assim, tateei à volta dele até encontrar a chave. O Mateus parecia magro, mas talvez fosse por causa da altura, era ridiculamente pesado. Quando o carreguei, como que o apoiei na cama, estava quase morta. Querida, estás muito pesada. Estás a cansar o teu marido. Atirei-me para o chão, ofegante. Quando recuperei as forças, tomei uma decisão secreta, iria ao ginásio e tornar-me a VIP amanhã. Não podia permitir não poder segurar o meu querido. Foi tão constrangedor. Levantei-me, tirei os sapatos ao Mateus, tapei-o com a manta e, de seguida, peguei numa toalha, molhei-a em água quente e limpei-lhe a cara e o pescoço. Quando tudo terminou, sentei-me na beira da cama, observando silenciosamente o seu rosto adormecido. O Mateus tem uma aura muito especial, só de olhar para ele consegue acalmar o coração. Claro, ele também é incrivelmente bonito, com órbitas profundas que o fazem parecer agradável mesmo de olhos fechados. Uma corda no meu coração foi delicadamente tocada. De acordo com as minhas suposições anteriores, já deveria ter feito algo perverso. Mas agora que chegamos a este ponto, parece que as minhas entranhas foram corroídas e tornei-me uma cobarde. Se eu realmente o ofender, ele ficará zangado. E se ele nunca mais falar comigo? E se ele me odiar? Mas um beijo, não deve ser um problema. Afinal, ele está a dormir agora, por isso não vai notar. A minha mente estava dividida entre os meus próprios desejos e os meus próprios desejos, mas a atmosfera era tão boa que finalmente cedi. Cuidadosamente, inclinei-me e beijei os lábios de Mateus muito devagar, suavemente e quase com reverência. Separei-me imediatamente, mas, ao fazê-lo, estendi ousadamente a língua para lamber delicadamente a fenda entre os seus lábios. Mas quando olhei para cima, encontrei os olhos abertos de Mateus. Meu Deus, fui apanhada em flagrante. O meu coração estava acelerado e eu estava a dar voltas à cabeça tentando inventar uma desculpa. Mas no momento seguinte, o Mateus agarrou-me a nuca, rebolou, prendeu-me e beijou-me quase rudemente. Ainda embriagado. Ele ainda está bêbado. Fiquei radiante, envolvendo-o com os braços, fechando os olhos e respondendo sem jeito. Mas depressa não consegui resistir mais,
o beijo do Mateus era tão intenso que não conseguia respirar, sobretudo porque as suas mãos ainda estavam agarradas à minha cintura, com comichão e a formigar. Precisei de lhe morder o lábio inferior com força e empurrá-lo, ofegante. Querida, és tão gostosa, dá-me um tempo. Mas quando recuperei os sentidos e olhei para cima, deparei-me com olhos sóbrios, completamente livres de intoxicação. 9. Será que? Ele acordou com a minha dentada. A atmosfera ambígua inicial desapareceu subitamente, transformando-se gradualmente num silêncio indizível. Engoli em seco inconscientemente e, descaradamente, pronunciei as palavras que tinha preparado há muito tempo. Você tomou a iniciativa. Imaginei que o Mateus ficaria extremamente envergonhado, com um toque de culpa e autocensura. Continuaria com uma onda de confissões fortes, fazendo-o concordar, sem grande convicção, em ficar comigo. Mas Mateus não reagiu. Simplesmente saiu de cima de mim sem dizer uma palavra, caminhou descalço até ao sofá ao lado da cama, fechou os olhos e esfregou a testa. Parecia muito angustiado. Levantei-me e encarei por um momento. Nenhum de nós disse mais nada. Passado um bocado, saí da cama, peguei nos chinelos acolchoados ao lado, caminhei até ele e agachei-me para aconchegar os seus pés frios neles. Mateus falou finalmente baixinho, mas parecia sem palavras. Sentei-me no chão nesta posição, de pernas cruzadas, costas encostadas ao colchão, e olhei para ele com o queixo ligeiramente levantado. Mateus, a sério, se me prometeres, compro uma casa e mudo-me para o teu hospital. Vi um apartamento no condomínio X na semana passada, que fica a apenas 10 minutos do teu hospital. A partir de agora, vou ajudar-te a preparar o pequeno almoço antes de ir para o trabalho todos os dias e ir buscar-te depois do trabalho. Também podemos criar um cão, pode ser um Alaskan ou um Border Collie. Podemos dar-lhe as mãos e levá-lo a passear à noite. Se ele cometer um erro, podemos dar-lhe uma boa sova. Podemos discutir isso durante o Ano Novo Chinês. Podemos ir à sua casa ou à minha. Tenho um ótimo bolo de chá que pode ser usado como presente porta a porta. Se acha que não é suficiente, tenho outras coisas. Peguei na mão dele que estava no meu joelho e segurei-a na palma da mão, esfregando-a repetidamente para fornecer uma fonte de calor à pele fria. Eu realmente, nunca gostei tanto de alguém, nunca antes, e nunca mais gostarei. Quando disse isto, o Mateus limitou-se a olhar para mim sem expressão, as suas longas pestanas bloqueando a luz, e a excitação nos seus olhos era tão intensa que mal conseguia ver através dela. Observei o seu rosto, esperando pacientemente pela sua resposta, a minha respiração abrandando inconscientemente. Passado um tempo indeterminado, o Mateus fechou os olhos e largou a minha mão. Vai-te embora, murmurou, quase rouco. Baixei os olhos, cravando as unhas na palma da mão. Depois de um longo momento, exalei, concentrei as minhas emoções e levantei-me lentamente. Desculpe, falei demais hoje. Fui à cozinha dele e servi-lhe um copo de água morna. Por acaso, encontrei um frasco de mel no frigorífico e peguei numa colherada, misturando-a lentamente na água morna. Toda a casa estava em silêncio, o único som era o tilintar da colher contra o copo. Coloquei a água com mel no criado mudo. É um remédio para a ressaca. Um bocadinho, não vai ser assim tão mau. Assim, peguei no casaco que tinha acabado de deitar fora descuidadamente, saí diretamente e fechei a porta silenciosamente. 10. Quando cheguei a casa, encontrei um convidado inesperado, o meu pai, que não via há 6 meses. Não vais fazer nada de grave o dia todo, só ficar lá fora. Tal como antes, começou a repreender-me. Quando se está a sentir mal, fica especialmente relutante em falar com os outros. Troquei de sapatos, ignorei a figura no sofá e fui para o meu quarto sem olhar para trás. Tenho um encontro com a neta do António amanhã. Devem encontrar-se os dois no restaurante e preparem-se. Enviei o ID do WeChat. Não. Tens de ir mesmo que não queiras. Correr atrás do mesmo tipo o dia todo é ridículo. Podes divertir-te, mas não deixes que isso atrapalhe o teu trabalho. Fiz uma pausa, as veias saltando nas costas da minha mão enquanto segurava a maçaneta. O nome daquela rapariga é Beatriz. Acabou de se formar na pós-graduação. Tu. Chama-se Mateus. Virei-me e interrompi-o. Não estou a brincar. Ele é da minha conta. Não falo com mais ninguém, exceto com ele. Já deixei bem claro. Vou ficar definitivamente com ele. Se concordar, terá um filho de graça. Se não, terá criado o seu único filho de graça. É um homem de negócios. Devia saber escolher. Deixei estas palavras para trás, entrei no quarto e bati com a porta. Um momento depois, um rugido de raiva soou do lado de fora, seguido de um estrondo ensurdecedor. Deitei-me esparramado na cama, sentindo uma frustração sem precedentes. Cenas daquela noite passaram-me diante dos olhos. Eu tinha crescido rodeado de mulheres bonitas, e ainda mais homens e mulheres me procuraram quando eram adultos. Mas nenhum deles tinha a beleza pitoresca de Mateus. Desde que o vi, o meu coração está em turbulência. A partir daí, cada vez que acordava à meia da noite, a minha mente assombrava aquela figura alta.
Nunca me importei tanto com ninguém. Todos os dias, ia ter com ele à mesma hora, perguntando-lhe pelo seu bem-estar e visitando o seu departamento com mais frequência do que o meu. Sentia que ele não me era completamente indiferente. Ainda me lembro da preocupação que ele não conseguia deixar de demonstrar quando eu me magoava. Era uma preocupação subconsciente. Não sei com o que ele estava preocupado. Depois de eu ter aberto o meu coração tão abertamente e de ter expressado o meu amor tão abertamente, ele ainda me disse em voz grave: deixa-te ir. Que crueldade! Mas há sempre aquelas pessoas neste mundo que, por mais que resistam, simplesmente não se consegue deixar ir, não se consegue deixar ir. Não suporta desistir, não suporta ir embora, e quer ficar com elas, mesmo que isso signifique ter de implorar para que façam qualquer coisa. Puxei uma almofada para cima da cara, batendo com os membros na cama com raiva, chutando os cobertores para o chão. Depois de uma longa e furiosa explosão, a raiva contida no meu peito dissipou-se finalmente um pouco. Deixei escapar um longo suspiro. Ai, o que posso fazer? Se me apaixonei por alguém, vou continuar a persegui-la amanhã. Mas antes de a perseguir, tinha de lidar com a confusão que aquele pai idiota tinha causado ao filho. Peguei no telemóvel, pronto para adicionar a rapariga, dizer-lhe que tinha alguém de quem gostava, pedir desculpa e cancelar o encontro. Mas quando abri o perfil dela no WeChat, vi 4 palavras em destaque: casamenteira medalha de ouro. O primeiro post dela nos momentos, o 55º casal que combinei. Com certeza, não há nada que não possa levar. Deposite 9.999, encontro presencial ou remoto. Sem hesitar, adicionei-a como amiga e transferi 10.000 yuans. Senhora Beatriz, podia jantar no restaurante Z amanhã à noite, por favor. 11. Depois de Lucas sair, Mateus trancou-se no quarto. Não que não gostasse de Lucas, pelo contrário, estava completamente cativado. Estava prestes a entregar-se descontroladamente. Mas um ardor no canto da boca trouxe-o de volta à realidade. Preparou-se para mandar Lucas embora, mas assim que Lucas foi embora, sentiu que estava a ser dilacerado pelo conflito. No momento, gritou: apanhem-no. Prendam-no. Certifiquem-se de que ele não consegue sequer dar um passo. Então, disse calmamente: calma. Não queres ver o Lucas a odiar-te no final, pois não? Era uma sensação verdadeiramente agonizante e insana. Ninguém conhecia melhor do que Mateus a pessoa paranoica e enlouquecida por detrás da sua fachada gentil e educada. Desde a infância que era extremamente possessivo com os seus pertences, fosse um doce ou outra coisa qualquer, chegando mesmo a estar disposto a destruir alguns em vez de deixar que alguém os levasse. Certa vez, resgatou um pássaro ferido. Amava-o tanto que, apesar dos conselhos de todos, o prendeu numa jaula. Mas um dia, descobriu que o pássaro tinha sido atingido e morto. Estava sem saber o que fazer, por isso ouviu as palavras frias da mãe. És igualzinho ao teu pai, cruel e egoísta. O seu pai era um violador hediondo que morreu como castigo, e ele próprio era um produto do pecado. Mateus gelou. A partir daí, aprendeu a fingir, escondendo todo o seu cuidado e carinho. Quando não se preocupava com nada, não queria possuí-lo nem destruí-lo. Assim, aos olhos de todos, foi sempre um Mateus educado e gentil, com desinteresse por tudo. Mas essa fachada foi destruída por Lucas. Lucas conseguia sempre atrair a sua atenção com facilidade, derrubando os muros que tinha construído. O Mateus sentia-se desprezível. Por um lado, não queria que Lucas gostasse dele, mas, por outro, não conseguia deixar de querer que Lucas se aproximasse. Na verdade, sabia que Sofia estava a trocar mensagens com Lucas durante o jantar, e ele estava longe de estar embriagado. Só queria aproveitar a oportunidade para passar algum tempo com o Lucas. Mas este breve momento de prazer ilícito quase o fez cair do fio que há tanto tempo trilhava, em direção ao abismo. O Lucas merece uma vida normal, não ser dominado e enredado por uma pessoa doente como eu. Pensou, fechando os olhos e respirando fundo e lentamente. Mas também teve uma premonição inexplicável de que este fio estava prestes a romper. 12. O vosso método é fiável. Já estou um pouco em pânico. Terminei a minha quinta chávena de chá, com as pernas a tremerem de nervosismo. A rapariga de cabelo branco à minha frente, com o uniforme do JK Rowling, olhou para mim com desdém. Consegues ser mais ambiciosa? Segundo tu, uma pessoa tão desajeitada precisa de ser encorajada. Não ouviste? Só dás valor às coisas depois de as perderes. Gaguejei, olhando para a publicação do encontro às cegas que tinha publicado 15 minutos antes. Minha querida irmã, não vais mesmo arruinar a vida dele para mim? E se ele achar que eu me apaixonei mesmo por outra pessoa? Que me dane. Assim que terminei, a Beatriz deu-me um pontapé rude. Já vi este tipo de rapazes antes. São educados à superfície, fingindo não conhecer, mas secretamente estão mortinhos por te esfolar vivo e comer-te vivo. Além disso, não disseste que ele te beijou quando estavas bêbado. Não é óbvio, murmurei baixinho. E se ele estiver bêbado, ia ficar louco? TSK, então deixa-me perguntar-te, beijarias um porco quando estás bêbado? Abanei a cabeça freneticamente. Está bem, não se preocupe. Deixe comigo.
Só vai demorar meia hora. É só esperar. Beatriz recostou-se na cadeira, mexendo no telemóvel. Entretanto, eu estava cada vez mais inquieta. Alguns minutos depois, uma sombra apareceu ao meu lado, um arrepio. Olhando para cima, deparei-me com o rosto sombrio de Mateus, como um demónio. Assustado. Se não estivesse sentada, teria ajoelhado e admitido o meu erro ali mesmo. Mas Beatriz, ansiosa por assistir à diversão, tapou timidamente metade do rosto e franziu a garganta, ignorando por completo os meus olhares de aviso. Lucas, acho-te uma pessoa maravilhosa, atenciosa. Que tal marcarmos o nosso casamento para maio do próximo ano? 2 filhos bastam. Meu Deus. Esqueça o casamento, vá para o meu túmulo. Não, eu não. O Mateus interrompeu-me violentamente, agarrou-me pelo pescoço, puxou-me para trás de si pela manga e disse à Beatriz com uma voz gentil: Desculpa, vocês os dois não combinam. Olhei fixamente para as costas dele. Mateus exalava um arrepio. Sem dizer mais nada, agarrou-me o pulso e saiu. Antes de ser arrastada para longe, vi Beatriz acenar e piscar. 13. O Mateus estava furioso, muito furioso. Não gritou nem me repreendeu, o seu rosto estava taciturno e silencioso, mas aquilo era ainda mais assustador. Como se chama? A calmaria antes da tempestade. Encolhi-me no lugar do passageiro, tentando ao máximo minimizar a minha presença. Amanhã deixarei certamente uma má avaliação da Beatriz nos comentários. O carro chegou à casa do Mateus. Baixei a cabeça e segui obedientemente escada acima. Uma vez lá dentro, não aguentei mais o ambiente torturante e falei primeiro. Bem, eu não sou. Antes que eu pudesse terminar a frase, o Mateus lançou-se de repente. Agarrou-me as roupas e atirou-me para o sofá, depois pressionou todo o seu corpo contra mim, selando os meus lábios com uma força quase de mordida. O beijo foi tão intenso, como uma catarse. O ar dos meus pulmões foi completamente roubado, e lágrimas de instinto fluíram incontrolavelmente dos meus olhos. Quando senti um sabor a sangue na boca, o Mateus largou-me. Limpou a água dos cantos dos meus olhos com a ponta dos dedos. Tão delicada. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o Mateus sentou-se, pegou-me ao colo e colocou-me no seu colo, montando-me de frente para ele. Não sei de onde é que este tipo tira tanta força, está a engatar um homem adulto como se estivesse a engatar uma rapariga. O Mateus beijou-me novamente. Mas, desta vez, o beijo foi gentil, delicado, denso e cheio de afeto injustificado. Mas as suas mãos estavam longe de ser gentis, deambulavam livremente pela minha cintura, acendendo fogo por todo o lado. A sensação de formigueiro na cintura fez-me chorar mais uma vez, e até a alma tremeu. O Mateus beijou-me as lágrimas, com a voz rouca. Não disseste que querias dormir comigo porque te sentias atraído pelo meu corpo. Vamos tentar, hein? Nessa posição, levantou-me e atirou-me para a cama, depois caiu em cima de mim e beijou-me novamente. Como poderia eu recusar um pedido destes? Eu, Lucas, finalmente consegui alguém. Retribuí o beijo apaixonadamente, abri 2 botões do seu colarinho e abracei-o. Empurrei com força. Nada se mexeu. 14. Quando acordei no dia seguinte, vi um peito nu à minha frente e mergulhei em pensamentos profundos. A noite passada foi completamente diferente do que eu imaginava. Embora tenha sido uma boa experiência e me tenha sentido ótima. Mas, não deveria ser a maior. Como é que nem consegui segurar um colhinho branco? Isto não faz sentido. O Mateus também acordou. Estendeu a mão e abraçou-me com mais força, massageando a minha lombar dorida. Ainda dói. A roupa de cama do Mateus era realmente muito boa, mas como poderia eu admitir que me sentia bem? Levantei a cabeça com um sorriso, erguendo-lhe o queixo. Querida, a tua técnica não é muito boa. Que tal deixares o teu marido fazer isso da próxima vez? O Mateus riu baixinho, pegou na minha mão e beijou-a nos lábios. Está tudo bem, basta praticar mais e ele vai ficar bem. Que reviravolta. Mas pelo menos apanhei-a. Aconcheguei-me nos braços do Mateus durante algum tempo, depois pesquei o telemóvel debaixo da almofada, transferi o saldo para a Beatriz, casualmente, deixei uma avaliação positiva. A resposta surgiu instantaneamente. Pagando tão tarde, lixou-se. A minha mão tremeu e o telefone quase me bateu na cara. Disparate, é que o meu bebê está cansado e ainda dorme no meu colo, e eu não aguentaria acordá-lo. Desliguei o telefone, zangada, e encontrei os olhos de Mateus ainda perdidos em pensamentos no ecrã preto. Estendi o indicador e toquei-lhe no queixo, de forma algo rude. O quê? Agora sabe que foi enganado e arrepende-se. Tarde demais. Estou a dizer-lhe, vale uma fortuna. Se dormir consigo, serei responsável por isso para sempre. O Mateus fez uma pausa e puxou-me para junto do peito, apertando-me com força contra ele, pronunciando cada palavra. Lucas, o que farias se um dia descobrisses que toda a minha bondade é fachada, que na verdade sou uma pessoa paranoica, louca e cruel? Acariciei a curva do seu pescoço. Não é cruel.
Se fosse, não seria médico. O Mateus agarrou a minha barriga da perna que estava a esfregar-se. A sério, se um dia te cansares de mim e me quiseres deixar, posso trancá-lo lá dentro para que só me possas ver e nunca me deixes. Olhei para cima, de repente. Amor forçado. Uma emoção profunda brilhou nos olhos de Mateus. Apoiei o queixo na mão, pensando por um momento. Isto parece um pouco excitante. Embora a sua premissa não seja possível, é possível se quiser tentar. Pendure 2 cordas perto da cama, compre um par de algemas e depois. Isso foi tudo. Talvez o Mateus não aguentasse mais as minhas divagações e virou-se para me interromper. A minha cintura velha tinha sido torturada pela segunda vez em menos de 24 horas. É um coelhinho branco inútil. É um lobo em pele de coelho. 15. Depois de toda aquela agitação, estava completamente exausta. O Mateus levou-me ao colo até à casa de banho para um banho, depois aconchegou-me na cama e abraçou-me enquanto falava. Consegui dormir com sucesso. Quando voltei a acordar, o Mateus estava ocupado a preparar o almoço. A papa de carne sobre a mesa exalava um aroma sedutor. Nesse momento, senti uma profunda sensação de contentamento. Não admira que alguns homens sonhem ter uma amante, dispostos a morrer para ter uma em casa. Peguei em taças e pauzinhos para os dois e sentei-me num banquinho, esperando o prato final chegar. A comida do Mateus era excelente, mesmo com apenas alguns pratos simples, conseguia saborear os sabores de um banquete completo. TSK, como poderia alguém tão perfeito existir neste mundo, impecável em todos os sentidos? Mateus, vem para casa comigo no ano novo. Eu disse-o casualmente. O Mateus fez uma pausa, olhou para mim e não disse nada. Ele já me tinha contado sobre a sua situação familiar esta manhã. Nunca imaginei que a pessoa que tanto amava tivesse passado por tanto, com os seus pais já falecidos. Ficou sozinho por tanto tempo, era realmente solitário. Num dia como este, não o deixaria ficar sozinho novamente. Eu, não me estou a sentir bem. Ah, tem medo? Não fique nervoso, Dr. Mateus. Até uma noiva feia tem de conhecer os sogros. Psiu, você não é nada feio, é tão bonito que me mata. Se não quiser, fico aqui consigo no ano novo. Mateus. Depois de muita insistência, o Mateus acedeu relutantemente. Depois de um breve descanso, foi para o hospital para o seu turno. Andei pela casa dele para ver se havia alguma coisa que precisasse de comprar. A casa do Mateus, tal como a dele, estava arrumada e limpa, nada como a minha casota de 180 metros quadrados. Mas ainda ficava um pouco longe do hospital, o que dificultava a deslocação. Preciso de arranjar tempo para comprar o apartamento no condomínio X e colocar o nome do Mateus como prenda de noivado. Depois de terminar os meus cálculos, atirei-me para o sofá, com os pés apoiados na mesa de centro, e fiz uma chamada. Olá. Mãe, vou levar alguém a casa no ano novo. Pede à tia Liu para preparar mais comida. Quem mais poderia ser? A sua nora, claro. É o Mateus de que te falei da última vez. Ah, sim, é isso mesmo, um médico com um cargo público. Já agora, por favor, ajude-me a convencer o meu pai. Ele é um tipo tão antiquado. Não deixe que ele estrague todos os meus esforços. Passei tanto tempo a correr atrás dele. O que é que ele gosta de comer? Ele gosta de papas de marisco. Vou perguntar-lhe outras coisas esta noite. Ok, é só isso. Adeus. Atirei alegremente o telemóvel para o sofá, sonhando acordada com um futuro maravilhoso. 16. Quando o Mateus estava prestes a sair do trabalho, voltei para o hospital. Vendo a Sofia a descansar depois do expediente, fui até lá com uma expressão presunçosa. Sofia, tenho boas notícias para ti. Sofia apoiou a cabeça no cotovelo, sem sequer levantar os olhos. Finalmente decidiu desistir do Dr. Mateus. Resmunguei, cruzando os braços e encostando-me à parede. Olha o que estás a dizer. Eu sou esse tipo de pessoa. Claro que já tenho o teu Dr. Mateus. A Sofia levantou a mão para me tocar na testa, mas eu empurrei-a. Está com febre. Está louca. Porque está a dizer disparates em plena luz do dia. Atirei o cabelo dramaticamente. O seu irmão não fuma, não bebe, não ressona, e eu sou bonito e um pouco rico. Além de ser um pouco forreta, não há nada de errado com ele. Com estas qualidades, seria definitivamente uma ótima escolha para um parceiro. Claro que o seu Dr. Mateus não consegue resistir ao meu charme irresistível e vai ter de ceder. A Sofia revirou os olhos com tanta força que quase pensei que se ia passar. Vai em frente e gabe-se. Perdeu uma oportunidade tão boa da última vez. Isto prova que o Dr. Mateus, esta flor da classe alta, pertence às massas. Ei, o Dr. Mateus está de folga. Chamem-lhe, querido, e vejam se ele responde. Ui, que pedido. Tive vergonha de não me exibir. Acenei ao Mateus quando ele se aproximou. Querida, toma, o teu marido está aqui para te levar a casa. Para surpresa de todos, menos de mim, o Mateus aproximou-se, pegou na minha mão e falou gentilmente. Por que estás aqui?
Uau, não queres dormir um pouco? Eu disse que te ia buscar hoje à noite depois do trabalho. O Mateus puxou-me para o seu lado, acenou às enfermeiras no posto e pegou na minha mão enquanto saíamos. As enfermeiras ficaram boquiabertas, incrédulas. A Sofia exclamou silenciosamente, caramba. Ergui a cabeça, orgulhosa. Ótimo. 17. Desde que começámos a ter uma relação a sério, abandonei a minha casota e fui viver com Mateus. Sempre cumpri a minha palavra e ia buscá-lo à saída do trabalho todas as noites, mas, na hora de fazer o pequeno almoço, era completamente impotente. Quem fica acordado toda a noite jamais acordaria de manhã. Principalmente quando o parceiro tem de trabalhar às 8 horas. Felizmente, embora o Mateus possa não ser um homem à noite, é um homem a sério de manhã, preparando-me até o pequeno almoço antes de sair. Dormi tranquilamente até acordar com fome, depois fui para a cozinha fazer papas e liguei o computador para tratar dos e-mails de trabalho que estavam à espera na minha caixa de entrada. Eu estava a viver uma vida muito confortável, mas o Mateus estava visivelmente nervoso. Porque a senhora Lara mal podia esperar até ao ano novo, queria ver a Nora amanhã, véspera de ano novo. Quando vi Mateus, a olhar fixamente para o livro pela terceira vez enquanto descansava a cabeça no seu colo, contive uma gargalhada e puxei solenemente o livro, depois levantei-me e dei-lhe uma dentada. O que se passa, minha linda senhora? Fez buracos neste livro com o olhar, porque ainda está a olhar. Mateus acariciou-me os lábios com a ponta dos dedos, hesitando por momentos. Não é má ideia levar-me a conhecer os teus pais assim. Não devias dar-lhes tempo para eles reagirem. Agarrei-lhe as costas da mão e mordi-a várias vezes. Por que é que está a reagir? Eu denunciei este seu caso ao Estado há 800 anos. Não se vai aproveitar de mim e depois abandonar-me, pois não. Mateus. Não te preocupes, é só uma refeição. A minha mãe adora-te. Eu não estava a mentir. A nossa rainha, a senhora Lara, adora ler literatura feminina nos seus aparelhos eletrónicos. A sua riqueza de conhecimento coloca-a numa categoria à parte. Por isso, quando corajosamente me confessei, ela não ficou zangada. Em vez disso, os seus olhos brilharam e ela, animada, fez uma série de perguntas profundas. Ele é bonito. Tem abdominais. És ativa ou passiva? Nem me dei ao trabalho de usar o teclado, o durião ou o espanador que tinha preparado. Agora, depois de saber que eu a tinha raptado, prometeu solenemente ao meu pai que o tinha repreendido e que ele não faria nada de mal. Ela tinha vindo ver-me antes, acontecesse o que acontecesse. Meti a mão por baixo da roupa do Mateus e apalpei-lhe o abdômen de uma forma bastante ousada. Foi tão bom. Não é à toa que as mulheres são tão tentadas. Dei uma gargalhada lasciva. O Mateus não aguentou mais. Puxou-me para cima, agarrou-me a nuca e deu-me um beijo longo e molhado. 17. Acontece que a senhora Lara não se importava minimamente se a sua nora era homem ou mulher, desde que fosse bonita. Quando viu Mateus, ela parecia um soldado do Exército Vermelho a encontrar a sua base, radiante de entusiasmo. Ela puxou para o lado, perguntou-lhe sobre tudo e ofereceu-lhe a opção de relógios e carros de luxo. Mateus provavelmente nunca tinha sido tratado tão calorosamente por um ancião antes, e sentia-se um pouco perturbado e constrangido, incapaz de lidar com a situação. O meu pai, sob a autoridade absoluta da família, não ousava falar. Cada vez que tentava provocar-me, a minha mãe olhava-o friamente. Tivemos uma refeição maravilhosa, pelo menos a minha mãe e eu. Antes de sair, apertou-me as mãos e as do Mateus, juntando-as em concha e batendo 3 palmas. Nunca peço uma família grande. Só peço ao meu filho que encontre alguém que o ame verdadeiramente e que viva uma vida feliz e tranquila. Suspirei e passei o braço à volta do ombro do Mateus. Mãe, não te preocupes. O Mateus está completamente apaixonado pelo teu filho, e eu sou incrivelmente sincera com ele. É a prova disso. Garanto-te que ele vai ter uma boa vida. Devias lidar com isso primeiro. Apontei para o meu pai, que ainda estava a brincar às adivinhas de dedos na mesa. Ele murmurou, ai. Mateus, perdeste. Sou o teu irmão mais velho, um barman experiente. Como poderia ganhar-te? A minha mãe bateu o pé. Que vergonha. Tiago. Sobe aqui. Leva-o para fora. O Mateus, o Tiago, o motorista e eu trabalhámos juntos para carregar o meu pai bêbado até ao carro e observámos-os a partir em segurança. O Mateus estava a conduzir, então não estava a beber. Quando chegámos a casa, faltava menos de meia hora para o ano novo. O Mateus ajudou-me, ainda meio embriagado, a subir para o sofá e colocou uma almofada atrás das minhas costas. Como se sente? Tonto. Sorri-lhe um sorriso parvo, puxei para baixo e rolei, sentando-me em cima dele, com a cabeça perto da minha. Doutor Mateus, agora que já conhecemos os seus pais, é meu. Precisa de indicar que é casado ao preencher as suas informações no sistema do hospital, ok. Os dedos do Mateus acariciaram suavemente a lateral do meu rosto, um leve sorriso no rosto, e ele assentiu com a cabeça. Beijei-o agressivamente, levantando-me cambaleante. Peguei numa pasta de arquivo da mesa de centro e bati-lhe na cara.
Aqui, não estou a receber nada de graça. Este é o vosso presente de noivado. Mateus puxou uma escritura de propriedade, os seus longos cílios tremiam. Lembra-se do que eu disse? Se concordar, compre uma casa no condomínio X. O Mateus olhou para mim, com os olhos escuros e cativantes. Não é isso que eu quero. Tu és o suficiente. Eu ri-me, abraçando o seu pescoço. Eu sei, mas casar com uma esposa exige uma casa de casamento. A partir de agora, pode dormir mais meia hora de manhã. Se habituar a acordar pontualmente, pode usar essa meia hora para fazer outras coisas. Sussurrei quase ao ouvido dele, a minha voz cada vez mais suave, e soprei-lhe ao ouvido depois. Acabou de pressionar o abdômen inferior esquerdo. Edifício antigo. Descansei a cabeça no seu ombro, coçando-lhe o pomodadão. Olá, querido, a minha mãe perguntou o que gostas de comer para poder preparar algo para o ano novo chinês. Você. O quê? Você. Oh, nunca pensei que o Dr. Mateus, embora pareça tão bem vestido, fosse na verdade um comilão tão cruel. Depois todos os sons de brincadeira se estilhaçaram na minha garganta. Quando o relógio bateu a meia-noite, uma deslumbrante exibição de fogos de artifício explodiu no céu. Lá embaixo, uma multidão gritava Feliz Ano Novo, em uníssono, as suas bênçãos ruidosas e quando de uma pessoa para outra. O passado já lá vai, e o ano novo chegou.